Em algum momento com as suas amigas, com as suas conhecidas, você já deve ter entrado naquela brincadeira de: "Não, agora eu vou fazer acontecer nem que seja na força do ódio". Sabe, quando a gente já tentou pra caramba, já tentou de várias formas e a sensação que dá é que a gente patina, patina e não consegue, ou ainda não conseguiu, ainda não chegou lá? E não vamos ser moralistas aqui, né, e politicamente corretas, porque sim, muitas vezes a raiva, a frustração, a tristeza, elas servem como combustível pra gente continuar no caminho. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para que essas emoções não sejam as únicas emoções que nos guiam na vida e que elas não venham também de uma forma tão frequente. Porque uma vez eu ouvi de uma cliente muito querida, e eu quero trazer aqui essa referência, de que, poxa, ok, eu consigo fazer certas coisas na base do ódio, mas se eu fizer tudo na base do ódio, eu vou viver na base do ódio. E aí, será que isso é uma boa vida também? Entende o ponto? A questão não é a gente usar essas emoções de forma pontual como motivadoras na vida, mas quando isso toma uma proporção muito maior, quando a gente começa a sentir elas de forma mais intensa, mais frequente, isso pode virar um baita de um problema. E esse limite, né, de até quando, até que ponto eu consigo fazer as coisas na base do ódio e em que momento eu preciso parar, repousar, descansar para colocar a cabeça no lugar, esse limite ele é muito tênue e a gente não fala muito sobre isso, muito menos no cenário do empreendedorismo digital. Se você ainda não me conhece, prazer, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Gabriela, mas pode me chamar de Gabi para a gente facilitar aqui as relações. Sou especialista em mentalidade e comportamento e consultora de empreendedoras que querem crescer aqui no digital com muito mais leveza, muito mais consciência, lucidez e saúde mental sem se anular aí no meio do caminho. Então aqui, basicamente, eu falo sobre saúde mental, sobre negócios digitais e também sobre saúde mental aplicada a negócios digitais. Então, se esse é um assunto que te interessa, seja muito bem-vindo a esse canal, se inscreva e ative os sininhos aí para você receber sempre as notificações. Eu ainda vejo muitas empreendedoras e muitas mulheres com aquela crença de que se eu não me cobrar, se eu não tiver uma pressão, se eu não tiver uma meta muito bem definida, eu não vou para frente, eu não vou caminhar em prol, né, em direção ao meu objetivo. E eu até entendo, né, gente, essa lógica, porque eu vim também do mundo corporativo e eu sei que a gente é muito voltado para resultados, então a gente se ampara muito nos resultados finais, nas métricas que a gente tem. E a gente também vem de uma sociedade que valoriza muito produzir. E produzir na base da pressão, produzir de forma acelerada. Quanto mais você produz, mais utilidade você tem, mais relevância você tem. E eu concordo que usar essas emoções, né, a raiva, a empolgação, em alguns momentos, de forma estratégica no nosso negócio, na nossa carreira e na nossa vida como um todo, é muito importante. Desde que isso seja feito de forma consciente. Porque muitas vezes a gente perde a mão no dia a dia e acaba não percebendo quando ultrapassa essa linha tênue e a gente começa a ter consequências negativas, né? Emocionais, cognitivas, mentais e etc. E aí a gente começa a achar que são coisas que não são aquilo de fato, como por exemplo, procrastinação. Será que de fato o que a gente está chamando de procrastinação não é cansaço? Será que não é uma necessidade de descanso, seja mental, físico, emocional? Será que não é, por exemplo, uma falta de sentido, uma falta de clareza naquilo que você está fazendo? Será que você não deixa de executar porque você está perdida no caminho, porque as pecinhas ainda não se encaixaram para você? Entende o ponto? Então, tem vários motivos, né, pelos quais usar essas emoções de forma muito frequente, de forma muito intensa na nossa vida, não é saudável. Vou repetir aqui, uma coisa é a gente ter momentos, né, que a gente fala que vai fazer as coisas na base do ódio. Outra coisa é conduzir uma vida na base do ódio. Entende? O problema não é sentir raiva, mas é precisar sentir a raiva ou construir situações para que você sinta raiva, sinta essa pressão e aí sim você consiga trabalhar. E vale dizer que essa crença, essa lógica de eu só trabalho bem ou eu trabalho muito melhor sob pressão, ela não necessariamente é verdadeira, porque aqui a gente está falando de duas áreas do cérebro diferentes. Então a área que processa a racionalidade, a tomada de decisões é diferente da área do cérebro que faz o processamento das nossas emoções. Até porque a gente não sente emoções apenas no cérebro ou no nosso coração, a gente sente as emoções no corpo inteiro. E é daí que vem, inclusive, as reações fisiológicas, né, os sintomas que a gente sente na pele, sente no corpo, quando a gente tem uma emoção muito intensa, como palpitação, como suar frio, como sentir, né, ficar com os músculos mais tensos, ter dor de cabeça, ter uma respiração mais curta, né, ou aquela
aquela respiração mais afobada quando a gente tá na correria. Então, não se engane, quando você sente as emoções, você sente ela no corpo inteiro. E o ódio também é assim. E quando você nutre isso, quando você mantém isso por muito tempo, você entra num estado de humor e num estado emocional que não é bacana de manter a médio e longo prazo. E vou trazer aqui que também se torna insustentável. Porque que pessoa, né? Que mulher quer viver a vida à base do ódio? Certas emoções, como raiva, ódio, ansiedade, a gente tem sim uma ativação corporal. O nosso cérebro manda sinais para o nosso corpo se preparar para um estado ali de luta ou fuga, porque afinal a primeira função das nossas emoções é garantir a nossa sobrevivência, né? Fazer a gente estar bem, né? Garantir a nossa segurança física, existencial, psicológica, emocional. Então, quando a gente sente emoções, sentimos emoções do corpo todo. Então, se a gente tá sentindo raiva, estresse, ansiedade, ódio a todo momento, toda hora e num nível muito intenso, a gente tem que olhar para isso com mais profundidade. Porque aí o seu sistema nervoso começa a operar sempre num estado de tensão. Então você não tem um momento de pico de tensão e descanso, pico de tensão e descanso. Se você vive à base do ódio, você tá falando que isso tá se tornando crônico, isso tá se tornando constante. Então, pode até chegar num ponto de, quando você começa a relaxar, acho que aqui tem duas questões. Primeiro, que já é difícil a gente achar tempo para descansar. Já começa por aí. E aí também pode acontecer uma questão de, quando eu paro para descansar, eu não consigo descansar. Eu sinto culpa, eu não estou presente ali naquele momento. Eu tô assistindo filme, mas eu tô pensando no trabalho. Eu tô com o meu esposo, com o meu marido, mas eu tô pensando nas tarefas que eu tenho para dar conta do meu negócio. Por isso que quando a gente faz uma análise macro, né, da pessoa, seja numa terapia, seja numa consultoria, seja numa análise de perfil, a gente olha para o funcionamento dela como um todo, não só para a questão cognitiva, nem só para a questão comportamental, nem só para a questão emocional e nem só para o que ela quer ou para o contexto que ela está inserida. A gente olha para tudo isso junto e como tudo isso se entrelaça. Faz sentido? E aí, olha o perigo disso, porque quando a gente começa a trabalhar na base do ódio, a fazer as coisas na base do ódio, isso vira muito frequente, a gente começa a tornar o nosso próprio trabalho um ambiente hostil. A gente começa a fazer do nosso próprio trabalho uma coisa que a gente não quer fazer, que virou uma obrigação, que virou algo pesado, que virou algo chato, que virou algo que nos gera uma resistência. Entende? E ouso dizer que quando a gente trabalha com prestação de serviço, com consultoria, com mentoria, com pessoas, né? Principalmente nessa entrega 1 a 1, demanda bastante da nossa energia, do nosso tempo, do nosso carisma. Quando o nosso negócio é o nosso nome, né? Tem o nosso nome estampado, o nosso nome envolvido, isso se torna muito mais crítico. Porque a gente se sente muito mais exposta, a gente sente que não tá sendo a mesma de antes, a gente sente que, sabe aquela ideia de que eu quero oferecer carisma e uma boa entrega e estar presente pelo meu cliente, mas ao mesmo tempo eu não tenho isso pra dar, porque eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô sobrecarregada e eu tô trabalhando na base do ódio. E aí, gente, tudo começa a desandar, porque daí o trabalho fica chato, a gente começa a se culpar, a gente começa a se cobrar, a gente começa a se sentir uma impostora. E perceba que aqui não é uma questão técnica, você pode ser muito boa tecnicamente no que você faz, você pode ter um conhecimento gigante, mas aqui eu tô falando do estado emocional, psicológico e mental que a gente acaba trazendo para essa nossa rotina de trabalho e que muitas vezes faz esse trabalho ficar muito mais pesado, muito mais chato, muito mais hostil pra gente. E aí o meu ponto é, como é que a gente vai falar de crescimento, de escalar o nosso negócio, se a gente tá se sentindo dessa forma? Se a pessoa que é o pilar principal, se a pessoa que sustenta, que conduz, que entrega esse negócio, por mais que não entregue 100%, por mais que você tenha um time, mas você é a cabeça desse negócio. E você reflete no seu time também. Então, como é que a gente vai falar de crescimento para uma pessoa que não tá nem conseguindo se manter? Entende? Se nem o básico tá rodando direito, e quando eu falo básico, eu não tô falando só da estrutura do negócio, de definição de persona, de marketing, vendas acontecendo, processos ali, funis de venda. Eu não tô falando só disso. Eu tô falando principalmente da pessoa que tá entregando esse negócio, que tá sustentando esse negócio, que tá entrando em reuniões, mantendo os bastidores. Entende? Se essa pessoa não estiver bem,
também ela não vai conseguir transbordar isso pro time e muito menos pros clientes. E aí é claro que o trabalho dela, a entrega dela vai ser afetada, consequentemente a marca como um todo e a reputação que ela tem. E aí, a um nível biológico também, né, trazendo aqui uma explicação mais biológica, mais voltada para a psicologia clínica, quando a gente começa a agir e produzir sempre na base do estresse, sempre na base da ansiedade, isso vira crônico e a gente acaba ensinando o nosso cérebro a fazer essa correlação. Eu só produzo quando eu estou ansiosa, eu só produzo quando eu estou com ódio, eu só produzo quando eu tenho essas emoções que não são gostosas de serem sentidas. Mas aí eu trago de novo aquele questionamento: que tipo de negócio e que tipo de vida a gente está construindo para si mesma? Como, não só como empreendedora, mas como ser humano, como mulher, como pessoa, em primeiro lugar. Faz sentido? Então, eu quero trazer aqui uma sugestão para você começar a ser mais consciente e observar no seu dia a dia quais têm sido os seus motivadores e quais são as emoções que estão associadas às ações, às tarefas e a forma que você enxerga o seu trabalho. Porque isso pode ser muito definidor para falar se você vai conseguir crescer ou não, para falar se você vai conseguir se manter de forma sustentável a médio e longo prazo nesse negócio ou não. Quem empreende sabe que empreender não é fácil. Agora, se a gente tá surtada, estressada, querendo chutar o balde toda semana, à beira de um burnout ou vivendo na base do ódio a todo momento, olhando pro nosso negócio com dessa forma hostil, sabe? Como é que a gente vai sustentar isso a médio e longo prazo? Como é que a gente vai fazer o negócio rodar, o negócio funcionar se a gente não tá bem? E aí percebam que eu não tô falando só de estrutura, de processos, de gestão, mas também olhar para líder, para empreendedora, que é, na minha visão, o pilar principal desse negócio todo, principalmente quando é uma marca pessoal ou uma prestadora de serviços. Então, mulher, pense com carinho sobre isso. Quero ouvir depois a sua opinião, a sua experiência aqui nos comentários. Me conta se isso também já aconteceu com você antes, a gente vai trocando figurinhas por aqui. E se você tiver alguma sugestão de tema aqui pro canal, aqui na descrição você vai ter um link de um mini formulário para você sugerir o que você quer ver mais por aqui. E aí a gente vai desenvolvendo esses assuntos de forma mais aprofundada. Combinado? Muito obrigada por ter permanecido comigo até aqui nesse ponto do vídeo e a gente se vê no próximo então. Beijos e tchau, tchau!